Pessoal, quando eu tava terminando esse vídeo, surgiu um assunto muito polêmico e que eu trouxe pra vocês no detalhe aqui em primeira mão. Sério, olha gente, é de cair os butiá do bolso, se é que vocês já ouviram esse termo, mas é muito conhecido no Rio Grande do Sul. Que coisa bizarra, gente. Pessoal, um vídeo extremamente importante. Uma presidente do PL, uma pessoa bem importante e influente, acabou fazendo um alerta nas suas redes sociais dizendo que o ex-presidente Bolsonaro está caindo numa cilada. Eu vou trazer todos os detalhes desse caso. O ex-presidente que esteve hoje participando aí de carreatas em Santa Catarina. Eu vou trazer detalhes mais ali na frente. Além disso, a gente vai falar também sobre a Polícia Federal, que a mando de Moraes vai investigar aí possivelmente até 20 milhões de brasileiros que possam ter utilizado o X desde a suspensão que ele acabou efetuando no 30 de agosto. Bom, além disso, a gente também vai trazer aqui o Ricardo Nunes, que comparou aí os atos do dia 8 de janeiro com o Pablo Marçal, dizendo que onde já se viu as pessoas do 8 de janeiro têm uma pena maior do que o crime cometido pelo candidato à prefeitura Pablo. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso muito mais a partir de agora, mas então já te inscreve, deixa o like que é muito importante e vem comigo, porque eu sei, vocês vão ficar de queixo caído com algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, mas é inevitável, gente, vocês precisam ficar sabendo. Pessoal, antes de eu mostrar ali na frente um áudio que acabou sendo vazado numa conversa que estava acontecendo no privado entre o Silas Malafaia e o Pablo Marçal, acabou vazando esse áudio aí, deu uma confusão. Bom, eu vou trazer para vocês esse caso do Bolsonaro, gente. Saiu essa matéria, e eu vou jogar lá no ar para vocês agora, e que diz o seguinte: Bolsonaro abre crise no bolsonarismo em Santa Catarina. Eu não confio muito quando tem essas manchetes aí, porque vocês sabem como é que é essa imprensa, né, gente? Eu fui atrás para entender o que estava acontecendo. Bom, acontece que no dia de hoje, inclusive a Carol Detoni, que é uma importante deputada do PL, que é presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça lá no Congresso, ela abriu uma live ao vivo realmente com o Bolsonaro hoje numa carreata. Acontece que tinha uma pessoa nessa carreata e é justamente isso que teria dado uma certa estremecida e que a gente vai desvendar agora. Deixa eu ler a matéria e depois nós vamos lá no perfil da presidente do PL para vocês entenderem o que está acontecendo. Bolsonaro abriu crise no bolsonarismo em Santa Catarina ao apoiar para prefeito de Navegantes o candidato Rogério da Equilíbrios, nome lançado pelo deputado federal Jorge Gotten, do Republicanos. Bolsonaristas do estado acusam Gotten de usar o nome do ex-presidente apenas para fins eleitorais e de ter se aproximado do governo Lula em 2023. Nesta quinta-feira, Bolsonaro participou de um comício ao lado de Rogério Gotten e do senador Jorge Seife, do PL, e do vice na chapa Paulo Mezi, do MDB. A presença do ex-presidente no evento foi alvo de críticas da deputada Ana Campagnolo, que é presidente do PL Mulher em Santa Catarina. Em seu Instagram, a deputada disse, se referindo a Gotten, que infelizmente Bolsonaro passou pela cidade e colocou em seu carro de som quem está usando o 22 para prefeito. E agora, gente, eu vou lá no perfil, vou jogar para vocês na tela, do Instagram, justamente da presidente do PL Mulher, então, lá nessa cidade em Santa Catarina, para a gente ver quais foram as críticas que ela fez e tentando abrir os olhos, dizendo, inclusive, que o ex-presidente está caindo aí em mais uma cilada, gente. Bom, vamos ver juntos aqui. Bom, eu tô aqui no perfil dela, gente, a Ana Campagnolo, tá? Ela, então, fez alguns stories aqui e ela diz o seguinte, ó, se for ver no perfil dela, tá aqui como, ó, deputada estadual mais votada da história de Santa Catarina, presidente do PL Mulher de Santa Catarina e autora antifeminista e professora de história. Inclusive, ela tem um curso dela aqui. Bom, vou olhar os stories dela, porque daí aqui diz o seguinte, gente, ó. Vou voltar porque eu já tinha visto. E diz o seguinte, ó. Não pause. Infelizmente, Bolsonaro passou pela cidade e colocou no seu carro de som quem está usando o 22 para prefeito. Eu não estive presente justamente para não me misturar e não usarem meu nome dizendo que também apoio a sacanagem que aconteceu em Navegantes. Foto com Bolsonaro não deveria apagar a memória das pessoas. Para mim,
É só mais uma vez Goten e senador Jorge Seife fazendo M. Não esquecendo que o senhor senador lutou pelo aumento de impostos para a Shine, prejudicando os mais pobres. Não basta ir ao show da Madonna e colocar a culpa na esposa. Tem que defender imposto alto e colocar o Bolsonaro em ciladas políticas. Esses não têm o meu apoio. Confesso que eu não gosto muito, não curto muito também o Jorge Seife, tá? Já não é nem de hoje, nem de ontem, já faz um tempo que eu venho acompanhando ele e alguns posicionamentos dele eu realmente não gosto. E pra mim, e o Jorge Seife tem uma proximidade muito grande com o ex-presidente Bolsonaro. Posso estar enganado, mas é uma visão minha aqui, opinião minha. Parece que não é só minha, né? Ana Campagnolo aqui também. Acontece que ela fez mais um stories e aí ela acabou, justamente no momento aí que estava acontecendo a carreata, ela repostou em cima de um post feito pelo Jorge Seife, o senador, e escreveu, ó, coitado do Bolsonaro andando com parte dessa turma. Então tá aí, né, gente? A presidente do PL Mulher, Ana Caroline Campagnolo aí, né, justamente fazendo aí um alerta ao ex-presidente Bolsonaro, dizendo que ele tá caindo numa cilada. A gente sabe que, olha, o que tem de gente que anda com o ex-presidente Bolsonaro e que já deu rasteira no ex-presidente, não tá escrito. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando, gente. Eu venho batendo na tecla aqui. Tem gente sendo cobrado por impeachment de Moraes, enquanto tem senador, é conselheiro e amigo do presidente que sequer deu seu posicionamento lá sobre um voto de impeachment. E aí? 2 pesos, 2 medidas. Eu venho falando isso aí. Tem que abrir o olho também. Bom, vamos mudar de assunto porque... Bom, eu quero a opinião de vocês, né, gente? Comenta aqui embaixo. E saiu a nova pesquisa do Datafolha do dia de hoje, pessoal, para a Prefeitura de São Paulo. Ah, Rodrigo, mas eu não acredito em pesquisa. Isso é tudo furada, não sei o que, é comprado. Pessoal, cada um tem sua opinião. Eu confesso para vocês também que eu não levo muita fé nessas pesquisas, não. Mas eu sei que os candidatos, eles utilizam das pesquisas aí para poder fazer aí postagens, né, e inclusive usar isso em debates. Bom, acontece que nessa nova pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha, Nunes aparece com 27%, Boulos em segundo com 26% e Marçal em terceiro com 19%. Bem diferente do que foi a pesquisa, por exemplo, da Veritá, que aconteceu acho que ontem, anteontem, né, gente? Que o Marçal tava isoladaço em primeiro com 32%. Agora, imagina, de 32 que é para 19, é um negócio bem absurdo, assim. Acontece que com essa pesquisa nova que agora o Marçal estaria inclusive fora do segundo turno. Eu quero saber a opinião de vocês, gente. Vocês acham que essa pesquisa tá realmente certa? Bom, o que se sabe é que o Nunes esteve hoje em uma sabatina e nessa sabatina ele acabou dando uma declaração um tanto quanto polêmica. Lembrando que o Nunes, ele e o Marçal acirraram os ânimos no último debate, inclusive com a Amanda Klein ali tendo que apartar os dois, né, gente? Quem viu o debate aí que aconteceu na UOL Rede TV, a Amanda Klein quase não conseguia falar, com os dois realmente ali muito bravos ali com aquela situação. E o Nunes acabou hoje, então, em uma sabatina com a Metrópolis, dando uma declaração agora também bem polêmica quanto ao Pablo Marçal e o 8 de janeiro. E ele comentou o seguinte, abre aspas, o Pablo Marçal entrou nas contas das pessoas, integrou uma das maiores quadrilhas deste país para poder roubar as pessoas, suas contas bancárias. Pegou 4 anos e 5 meses. Uma pessoa que foi condenada no 8 de janeiro e tem lá pessoas aposentadas, camelôs, pessoas humildes, pegou 17, 18 anos de prisão. Ele citou também o Boulos, abre aspas, o Guilherme Boulos do PSOL, também seu adversário. No dia 23 de setembro de 2015, invadiu o Ministério da Fazenda, subiu na mesa, quebrou tudo, foi na Fiesp, depredou, quebrou e ainda disse, tem que quebrar mais. E nem preso ele foi por isso. Bom, acontece, gente, que quando o Nunes começou a falar ali, eu achei que ele estivesse falando aí de um partido muito bem conhecido, que tem sua cor vermelha como predominante, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer nessa disputa, gente. O Pablo Marçal esteve em um podcast ontem e ele afirmou com todas as letras que ele, assumindo a prefeitura de São Paulo, ele vai prender Ricardo Nunes. Foi com essas letras que ele utilizou. Que isso, na verdade, gente, é uma questão de cidadão. Ele falou assim, ele vai prender de todos os jeitos, ele vai revisar todos os contratos. Bom, e são palavras do Pablo Marçal, que inclusive
Ele disse o seguinte, ó, eu indenizo o Ricardo Nunes caso eu não esteja correto, inclusive ele não precisa nem pagar advogado, eu indenizo sem ação nenhuma. Bom, foi uma coisa bem assim, bem forte falada ali pelo Pablo Marçal, justamente nesses ânimos aí que estão bem acirrados agora nos dias que restam aí para a eleição que acontece no dia 6 de outubro. Pessoal, agora eu vou trazer um áudio muito importante que vazou. Na verdade, ele é um áudio lá de 2022, mas agora começou a repercutir muito. É um áudio privado, onde o Silas Malafaia ele manda para o Pablo Marçal, justamente naquele período eleitoral aí de 2022. Ele fala o seguinte no áudio, abre aspas: isso é megalomania. Aprenda a se medir, Pablo. Você vai entrar em um território que não sabe nem o fiapo de cabelo. Estou apenas te dando um alerta. Você é maior de idade, a vida é tua. Cuidado com quem está perto e fica aplaudindo as nossas bobagens. Muito cuidado, é apenas um alerta, diz Malafaia na mensagem enviada antes da eleição presidencial de 2022. Em outro trecho, o pastor acrescenta: você diz que Deus falou com você e eu não discuto com Deus, mas se não acontecer, prepare-se, porque eu vou bater. Não deixe passar não, irmão. Estou só te dando uma dica. O mundo político é terrível, perverso, um monte de águia. E aí o pessoal começou a viralizar muito esse áudio, justamente no sentido de que o Pablo Marçal ele acaba incomodando muito Silas Malafaia, e que o Silas não gostaria mesmo de ver o Pablo na política por algum motivo. O próprio Silas, inclusive, acabou respondendo sobre isso e disse o seguinte: o áudio é meu e é antigo, antes das eleições de 22. Enviei apenas para o Pablo Marçal. Portanto, se vazou agora num contexto totalmente diferente, só pode ter sido pelas mãos dele. Bom, acontece, gente, que essa tensão, ela só aumenta. Como eu disse, ontem aí teve mais um vídeo do Silas Malafaia, nem olhei hoje, pode ser que hoje já tenha tido outro, tá? Porque é uma série de vídeos que ele tá lançando aí, fazendo uma campanha contra o candidato à prefeitura aí, Marçal. Bom, veremos aí os próximos capítulos. Agora, pessoal, eu me deparei com essa notícia e eu não posso acreditar que isso está acontecendo no governo do amor, justamente com a região norte e nordeste, que é onde tem o maior eleitorado do Fazo L. Isso não é possível. Inclusive, quem mora por aí, eu quero a opinião de vocês aí. Acontece que na matéria diz que norte e nordeste tem os preços mais altos de gasolina em 2024. Nas regiões, o valor do combustível aumentou 90% em relação à média nacional, que é de R$ 5,78. Bom, enfrentam preços mais altos de gasolina no Brasil durante o primeiro semestre de 24. De acordo com a AMP, os estados do Acre, Amazônia, Rondônia, Roraima e Rio Grande do Norte lideram a lista com o preço médio do litro da gasolina, que atinge R$ 6,38. Mas eu achei que só quem fazia isso era o ex-presidente Bolsonaro. Não é que o governo do amor está fazendo isso também com o Norte e Nordeste, gente? Olha, que decepção. Falando em governo do amor, gente, eu não poderia deixar de trazer aqui a Gleisi Hoffmann, que deu uma entrevista para a CNN e olha o que ela, acompanhando já algumas falas do Lula, trouxe em relação às queimadas, gente. Sério, não é possível o tamanho da hipocrisia da esquerda, gente. Dê uma olhada. Esse último 7 de setembro, convocado pelos bolsonaristas para Paulista, um dos slogans, uma das questões que era colocada na chamada é: o país vai pegar fogo. Então você fica pensando, o que tem a ver, como é que isso está se dando? É possível que tenha, sim, uma orquestração, mas isso tem que ser bem investigado e chegar, de fato, aos verdadeiros culpados para que sejam responsabilizados. Olha, a direita não tem nenhum motivo para politizar e não devia nem estar discutindo esse assunto, porque a responsabilidade que nós estamos vivendo hoje foi do governo da extrema-direita. Agora, pessoal, a gente vai para um assunto extremamente polêmico e que aí do outro lado vocês com certeza irão comentar algo sobre isso, tá? É o fato de que os ministros, eles estão debatendo se o termo mãe, ele não violaria a DNV, que nada mais é do que a declaração de nascido vivo, se isso não violaria o direito de pessoas trans. Bom, acontece então que, eu vou trazer a matéria para vocês aqui, ontem os ministros do STF reabriram a discussão que havia se encerrado no plenário virtual sobre se deve constar na declaração de nascido vivo exclusivamente os termos parturiente e responsável legal em vez de mãe e pai, ou seja, substituir o nome de mãe e pai na declaração de nascido vivo por parturiente e responsável legal, a fim de as parturientes e responsáveis trans não sofrerem discriminação, ou seja,
termo mãe e o termo pai poderia discriminar. E com isso eles estão, então, vendo justamente essa possibilidade de trocar esses termos. Vamos ouvir um pouquinho aqui os ministros. Também não tem o direito subjetivo, direito fundamental subjetivo de ser reconhecida como mãe. Então, a gente daria essa opção para a sociedade, harmonizando toda a sociedade. Então, a ponderação foi essa. A sugestão de Vossa Excelência é parturiente barra mãe. Ou Essa é a mesma posição do ministro André? Artigo 12 da Constituição. São brasileiros. 1. Natos. A linha B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. Quer dizer, é a designação que a própria Constituição dá. Então, não retiremos essa designação. Agora, acolhamos a designação que outras pessoas querem dar aos respectivos modelos de família que estão sendo constituídos. Se Vossa Excelência me permite, talvez eu seja eventualmente a voz dissonante, no sentido de manter o voto tal como proferi. Eis que a demanda veio de um universo de pessoas que são discriminadas. E o que se almejou por meio dessa ação foi alcançar uma denominação que, por assim dizer, em relação a essas pessoas, não implicasse numa exclusão discriminatória da sua constituição de personalidade. E, portanto, o vocábulo parturiente compreende, evidentemente, a mãe. Eu creio que a síntese de Vossa Excelência, ou seja, uma denominação que seja inclusiva opcionalmente. Hoje é aniversário da minha mãe. Se eu ligar para ela e disser feliz aniversário, minha parturiente, eu acho que ela vai brigar comigo aos 86 anos. Bom, acontece, gente, que o julgamento ele foi novamente suspenso ontem, mas já tendo maioria para constar como parturiente barra mãe e responsável legal barra pai, porque somente mãe ou pai poderia ser discriminatório. Gente, comenta vocês aqui embaixo, é sério? 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 Onde a gente tá chegando, gente?